Estamos aqui na Digicom. Depois eu vou fazer um 360 para mostrar tudo aqui, igual a câmera que está ali, 360, para mostrar como é que é o evento, mas eu decidi do nada assim parar para entrevistar uma escritora, porque eu entrevistei desenhista e teve modelador e agora tenho vontade de entrevistar uma escritora. Como eu tenho editora, e eu pensei, por que não escritora? E aí eu não sei nem o nome dela, vou perguntar aqui tudo na doida, que eu não sei de nada do livro, não sei do nome dela, não sei. Então vou começar de uma pergunta óbvia. Você é formado em quê? Sou formada em publicidade e estou estudando produção editorial agora. Produção editorial online ou alguma faculdade por aqui? Estou fazendo na UFSM, na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Então aquele ensino à distância, seria isso? Não, é presencial. Eu estou morando lá, durante o período letivo eu moro lá. Eu mudei sozinha para lá e nas férias eu volto para casa. Então você está de férias aqui? Estou de férias. Tá vendo que eu não sabia de nada? Não perguntei nada antes a ela, estou inventando perguntas aqui. Mas eu gostei do cartaz, tem um anúncio do livro e tal. Sim. E tem o outro que é em relação ao cartaz e tem o cartaz que ela está querendo fazer. Olha, isso aí eu já vi, que eu vi no anúncio que ela sabe mostrar direito aqui de se divulgar. Porque ela fez... Publicidade. Comunicação social, né? Ela fez comunicação social, então ela sabe se comunicar. Já eu vou enrolando. Mas o livro que está vendendo aqui é sobre o quê? É um livro de fantasia com um pouco de deuses dos 4 elementos. A gente tem uma protagonista que ela perdeu tudo na infância e ganhou poderes de uma deusa que ela não sabia que poderia ter. E ela acaba se mudando para morar com o coordenador do estado dela, vamos colocar assim, como se fosse um prefeito. E aí nesse lugar ela descobre que ela pode aprender a ler, escrever e tenta entender como é que funcionam os poderes novos que ela não tinha antes, né? E aí tem investigação porque acontece um incêndio na cidade, vários incêndios, ela vai começando a entender como é que funciona a questão de política do lugar. E aí tem a divisão de sangue entre quem tem poder e quem não tem. Então é uma história que tem um pouco de aventura, magia, tem um pouquinho de romance no final, então é uma fantasia bem completa. Então vai misturar um pouco assim... Não tinha nada, mas quando perdeu tudo, ganhou um poder. Basicamente Né? isso. Mas tipo assim, é um poder que ela não sabia que teria, né? E vai ter que aprender a lidar com ele. Exatamente. Ó, que sirva de lição para quem tá, né? Exatamente. Porque às vezes quando você perde tudo, você tem uma coisa assim lá dentro que você não sabe. Quando uma porta se fecha, outra se abre. E se não abrir, meta a porrada na pesada. E se mesmo você estiver lacrado, você pula a janela. Dá um jeito. Você dá um jeito. Teve muito incêndio na história e se estiver pegando fogo, você pula pela janela, você aproveita. Esses poderes seriam que tipo de poderes assim? Todos no livro podem ter assim? Ou foi uma coisa específica dessa deusa? Então, alguns personagens, alguns presentes na história que eu chamo de Rahayus, que é o nome de quem tem poder. Algumas pessoas já têm poderes que elas já nascem com, e hereditário de família. E outras pessoas não têm. Ela era uma dessas pessoas que não tinha antes de perder tudo. Então ela ganhou esse poder depois, aí obviamente eu não vou contar mais porque é spoiler da história, mas ela acaba descobrindo o porquê que ela ganhou e o que acontece ao longo da história. E eu gostei dessa parte, tem política, né? E essa coisa de ter ou não ter, ela não é herdeira. Olha aí, ela não é herdeira. Já tem essa coisa envolvendo política também. E ter a corrupção no livro com esse negócio do prefeito, do pessoal que manda lá no condado, essas coisas assim. Não, a ideia de política nessa questão é mais a divisão do sangue. A divisão entre quem tem poderes e quem não tem poderes. Então acaba que, por exemplo, quem tem poderes, eles podem aprender a ler, a escrever, e quem não, eles são basicamente escravizados na história por famílias de empresas muito grandes. Então eles têm que... Quem não tem acaba sofrendo ali a questão de trabalhar para aquelas pessoas e ganhar pouco. Então a política que eu falo nessa história é essa questão da divisão entre as pessoas que passam na história. Então quer dizer que os X-Men é o contrário. Os X-Men são privilegiados nessa história e os humanos normais é que ficam, né? E meu lembra também aquela coisa da casta indiana, né? Que quando diz, você nasceu nessa família, então você vai ser padeiro. Não, mas o que? Não, você vai ser padeiro. E tem essa coisa, não, eu queria ser outra coisa. Então seria mais ou menos isso, né? Também, por exemplo, um dos personagens, ele era para ser um dos herdeiros da história, só que ele fala que não quer e ele foge de casa e vai morar com a protagonista, que é a Samudra, o nome dela. Então vai morar com ela em outro lugar para atrás de outra carreira. Ele vai atrás de outra carreira porque ele não quer ficar com o pai, porque o pai dele também não é uma pessoa muito boa. Então tem essas questões no livro também. Eu não vou deixar ela falar mais não, porque aí, daqui a pouco vai sair spoiler já. Mas eu gostei dessa coisa do meu Ash de Pokémon sair de casa para tentar entender o que é que quer da vida. Exato. Mesmo não sendo o personagem principal, né? Acho interessante porque você vê também os bastidores do que não é só ela que tem essa coisa que não
não é o predestinado, não é o escolhido, né? Não. Então o personagem está ali dizendo, então eu também não quero fazer o que todo mundo está dizendo o que eu fazer, né? E já foge essa coisa também da casta, assim, não é porque eu não sou um privilegiado, não, é porque eu sou privilegiado, mesmo assim eu não quero, eu abdico desses privilégios, né? Achei interessante. Você escreveu ele quando, assim, qual foi a data que você começou a escrever, não do lançamento? Eu demorei 2 anos para escrever, porque esse foi o meu primeiro livro grande. Então, quando eu estava escrevendo ele, eu estava estudando escrita também, eu estava buscando entender um pouco da história, não só da história também, mas eu como escritora. Então, eu estava estudando escrita, então demorou 2 anos. Eu acho que ele ficou pronto em 2019 ou foi 2020, eu não vou ter certeza da data. Mas foram 2 anos trabalhando só nessa história. Eu levaria uns 5 para fazer isso aqui? Eu levaria uns 5. E eu acho que eu nem terminaria ainda, ia ficar dizendo assim, continua, igual o filme do Senhor dos Anéis. Foram 2 anos nesse e eu acho que foi 1 ano, vamos colocar 8 meses a 1 ano pro segundo, porque ele é uma trilogia. Então o segundo dele acho que demorou um pouquinho mais também, mas menos do que o primeiro, obviamente. O segundo já foi lançado? Não, ainda não. Ele tá escrito, ele tá pronto no meu computador, lá no meu arquivo, mas eu tô em conversa com a editora para ver a possibilidade de lançar ele no ano que vem, ou enfim, logo. Pelo amor de Deus, bota isso na nuvem. Não deixem tudo no seu arquivo do seu computador. Não, tá no meu HD externo. E eu também mando pro e-mail para garantir. Eu deixaria em 3 nuvens. Tá tudo salvo em vários lugares diferentes, em pendrive, em HD externo. Eu mando pro meu e-mail, tá no drive também, tá tudo. Pelo amor de Deus, eu tive um susto com o meu computador que eu quase perdi tudo, que eu passei a noite inteira chorando com medo de perder. Aí agora eu salvo tudo em várias fontes diferentes. Você publicou em algumas coisas assim, tipo, tem aqueles sites que o pessoal colocava textos ou fazia aqueles fanfics, fazia aquele tipo de roteiros imaginativos com outras histórias dos outros, para ver se o pessoal olhava suas escritas ou você só escrevia para você mesmo? Eu coloquei, eu acho que essa história, eu coloquei alguns capítulos no começo no Wattpad, que é um desses, né, que o pessoal usa. Também teve uma outra história que eu coloquei no Wattpad, mas eu preferi tirar porque eu queria melhorar a minha escrita. Eu não estava achando que estava bom para outras pessoas poderem ler, eu não estava segura 100%. Então eu acabei tirando. Então hoje eu não tenho mais nenhuma divulgada em nenhum desses sites, só tenho, né, mais 2 contos publicados na Amazon hoje. E mais esse livro, né, de resto não tem mais nenhum lugar. Aí na Amazon é só um conto mesmo, é como se fosse um livro, um modelo livro? Não, tem um conto de romance, ele é um conto bem curtinho mesmo, e tem um outro que é um conto, mais ou menos uma novela também de fantasia. Então tenho mais 2 histórias publicadas na Amazon lá. Aí como é o sistema lá? A pessoa paga para ler ou é gratuito desse daí? Quem tem o Kindle Unlimited, que é o próprio programa da Amazon, né, que eles têm, quem paga o Kindle Unlimited tem como pegar de graça os 2. É como se fosse um aluguel que você paga mensal, você consegue pegar alguns livros. Mas os 2 também estão disponíveis para compra. Eu acho que o Post-it para você ele é R$3,99 e o outro é R$5,99, um negócio assim. São livros curtos, né? Então o valor deles também vai de acordo com o que está ali, a quantidade de páginas, vamos dizer assim. Tive uma ideia, vou deixar anunciado no canal, eu vou começar a ser afiliado desse pessoal, vou começar a botar para revender os livros da Amazon deles. E agora vamos falar do cartaz, do Soma. Como é que o Soma. A ideia do Soma é que seja um livro financiado, né, através de financiamento coletivo. A gente vai usar o Catarse, porque é uma história de romance com um pouco de ficção científica, que conta a história de 2 protagonistas, né, de 2 personagens, que eles acabam descobrindo que são almas gêmeas, porque o mundo, nesse universo, as pessoas pararam de querer se afeiçoar com medo de se machucar, com medo de sofrer mesmo, por causa de romances, né, malfadados, etc. E aí a ideia do Soma, que é o nome da empresa, eles criaram essa maneira através de pessoas que conseguiram acessar o além do nosso mundo e saber quem são as almas gêmeas. Então os protagonistas, a gente acompanha essa trajetória dos 2 entendendo o que é esse brilho do colar que indica que eles são almas gêmeas. Então é uma história de romance mais focado no... Então assim, se você falou de empresa, então é uma coisa mais contemporânea dos dias de hoje, seria isso? Sim, a história ela se passa em 2024. Né? Mas tem tanto que eu menciono o Uber, menciono o Instagram na história, mas é como se essa empresa ela tivesse sido fundada no nosso mundo há 30 anos atrás. Então já é uma empresa que ela, em tese, já estaria há 30 anos em funcionamento, todo mundo teria os seus pingentes, né? Já teriam casos de sucesso de pessoas que encontraram a própria alma gêmea dentro da história. É aqueles mundo alternativo da Marvel dos filmes, que apesar de ser de hoje, a tecnologia é muito mais avançada, porque essas empresas começaram muito antes, né? Exatamente. E hoje seria uma coisa mais avançada de... Entendi. Mas esse daqui se passa em que época, assim, se fosse na Terra normal? Eu não pensei num momento assim, mas assim, tem carro na história, então a gente pode considerar que tem um nível de tecnologia, né? A gente tem caneta ali, tem uma tecnologia digital de painéis de conversa e mensagem.
mas é uma história que eu não coloquei uma data específica para ela, porque eu criei mais o universo e fui escrevendo ali, seguindo com algumas coisas que são similares ao nosso mundo, mas eu não tenho uma certeza de qual data que se passaria. Uma coisa meio steampunk, assim, uma coisa meio atemporal, mas que esteja nessa que a pessoa de hoje em dia sabe das coisas que tem ali. Isso. Carro, as coisas assim. Sim. Porque quando você tá falando de magia e tal, eu sempre penso logo em Senhor dos Anéis, essas coisas medievais. Eu escrevo coisas um pouco mais atualizadas, mexendo com a magia, colocando um pouco mais, porque assim, eu não sou muito de ler coisa medieval, então obviamente eu escrevo mais do que eu leio com frequência, então é mais uma coisa mais atualizada. Certo. E aí você pensa em colocar a campanha do cartaz e quando? O plano é começar agora dia 4 de agosto. Ele vai ao ar dia 4 de agosto para começar, né, a campanha, e a duração são de 2 meses, né, o Catarse, que eles oferecem 2 meses. Então vão ser 2 meses dessa pré-venda do livro, e aí o plano é tirar, né, agosto, setembro de pré-venda, outubro para que a gente fazer, né, os ajustes, fazer revisão, a capa, e talvez começar a entrega para dezembro. Então, pessoal, aguarda aí, eu vou deixar também o link dela no canal, e a recompensa, a gente vai fazer uns desenhos para ela também aí, quem quiser dos marca-páginas, do marca-texto e tudo mais. E obrigado, vou ter que apresentar ela direito, o nome dela todo e os livros que ela já lançou e que publicou, para fazer um resumo, né? Seu nome todo é? Letícia Souto. E você é formada de novo? Sou formada em publicidade, eu tenho 27 anos, para quem estiver se perguntando. Eu nunca pergunto a idade de uma dama, né? Porque tem gente que fala, você é muito novinha, mas eu tenho 27, então já tenho um tempo de estudo da escrita também. E publicado impresso esse daqui? Isso, publicado impresso só o da Nova Guardiã, e tem mais 2 disponíveis na Amazon, né? Que é o Post-it pra Você e a Universidade de Feitiços de Winterdale, que é o nome um pouco grande. Ela tem que dizer de novo, porque o nome é comprido. Universidade de Feitiços de Winterdale. E o outro? Post-it pra Você. Post-it pra Você. São os 2 que estão na Amazon e esse é impresso. Eu vou deixar o link de tudo aqui no canal e espero que tenham gostado e vai lá nas redes sociais dela dar um apoio. Valeu? Muito obrigada. Tchau, tchau. Encerra aí, desliga tudo, vou embora.